essa questão de subestimar, né? A gente observou ali, desde muito tempo já, a gente vem conversando aqui na coluna, nessa questão de que o Wilson Lima vem demonstrando ter aprendido com essa jornada que ele teve em primeiro mandato de governador do estado do Amazonas, né? Você muitas vezes trouxe, era um outsider, alguém que não vinha da política e já se elegeu governador do estado do Amazonas, e nesse momento a gente observa essa votação muito expressiva, inclusive superando a votação lá de 2018, e você trouxe alguns detalhes na programação ontem, no programa especial aqui de eleições, que são muito interessantes, né? Inclusive, um deles é a questão de Wilson Lima ter ido até a sede do TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, sinalizando que ele quer ser visto como este político, não mais como um outsider, mas como alguém que é da política, alguém que está no jogo político, participando ativamente e como um dos grandes, né? Precisa demonstrar, sentar na cadeira do poder. A cadeira do poder não fica vazia, como a gente sempre falou. A condição com que o Wilson Lima sai dessa disputa eleitoral não é das mais confortáveis, embora essa votação tenha sido muito expressiva, Rafael. E aí, você viu que uma fragilidade no governo José Mello, mesmo saindo vitorioso das urnas, colocou o governo José Mello na condição que colocou. Talvez o governador tenha conseguido perceber de alguma forma isso. Então, vai passar a traçar algumas ações neste sentido, de ocupar esta cadeira do poder. E aí, nesse sentido, o primeiro gesto, para mim, foi demonstrado ontem, quando ele resolveu, ao contrário de 2018, ir ali e cumprir os ritos do poder, cumprimentar os representantes do judiciário no estado do Amazonas. O judiciário, este espaço que há, pelo menos neste momento, 3 pedidos de cassação contra ele. Pedidos muito fortes, com muitas informações robustas sobre uso abusivo da polícia militar, de meios de comunicação, de recursos que deveriam ter sido colocados em outro patamar numa disputa eleitoral. Uma série de elementos que foram apresentados em tom acusatório lá pelo Eduardo Braga. E caberá à Justiça Eleitoral medir, porque a legislação eleitoral até pondera e admite o uso da máquina, não permite o abuso da máquina. Então, a Justiça Eleitoral vai avaliar se o que foi apresentado pelo Eduardo Braga extrapolou o aceitável numa disputa eleitoral. Isso não é um terreno simples. José Mello que o diga. Wilson Lima vai experimentar agora este outro momento, sem esquecer, evidentemente, que ele tem lá no STJ uma outra faca apontada para o pescoço dele, que é aquele processo da compra de respiradores inservíveis na loja de vinho, onde ele é réu, parte dos secretários que ele tinha naquela ocasião do primeiro colapso da Covid. Então, todos esses são problemas no campo judiciário que tem como elemento final de punição a possibilidade de afastamento do governador. Isso é sempre uma ameaça, sempre causa uma instabilidade, mas claro que a forma como o governador vai conduzir o governo dele e a atenção a esses processos vão fazer todo o diferencial na instabilidade ou na estabilidade deste novo governo dele, de mais de 4 anos que ele foi eleito com essa votação histórica. Só ponderar aqui que há 2 semanas a gente tinha trazido essa informação de bastidores, que era uma meta da equipe do Wilson, ultrapassar em número de votos aquela votação histórica anterior. Eles já mediam a vitória, já consideravam, já tinha um clima de vitória, embora tenham percebido também o avanço de Eduardo Braga. Esse é o outro ponto que eu quero tratar agora. Rosiane, com a bancada que foi eleita na Assembleia Legislativa, ele também não deve enfrentar aí muitas dificuldades em governar, né, em aprovar todas as medidas que ele precisa. A princípio, essa bancada que foi eleita e reeleita parece muito disposta a continuar omissa. Esse é um dado. Porém, essa relação vai variando muito da forma como o governante lida com isso. A gente viu que no primeiro mandato dele, ele não teve habilidade, delegou a outras pessoas que tinham mais inabilidade ainda. Foi uma forma muito truculenta de lidar com a política feita pelo vice-governador dele, Carlos Almeida. Deu uma série de problemas que ele carregou até o final, vai carregar até o final do mandato, que o mandato do governador, o atual mandato, só termina no dia 31 de dezembro. Então, tem a forma de lidar. Agora, o Wilson Lima chamou para ele, ele é alguém que tem uma facilidade de relação pessoal, e
cresceu bastante, definitivamente cresceu bastante nessa eleição, por tudo que representou as articulações. E quando a gente falou, inclusive, que ele foi subestimado, inclusive, por aliados. Você viu a forma como Davi Almeida conduziu a aceitação do noivado, né? A forma como ele se portou durante todo esse processo, como o Wilson Lima foi disciplinado, paciente, engoliu muita coisa ali para poder estabelecer 3 máquinas no palanque dele. E isso enfraqueceu, evidentemente, seus adversários. Então, neste momento, neste grupo que se formou, e esse grupo ele enfrenta com muita força a dinâmica do revezamento dos políticos tradicionais no poder aqui do Amazonas. Portanto, esse grupo se formou, que a gente pode colocar ali, o Davi Almeida, que é o prefeito, né, conduz uma das principais máquinas do Estado, e o Wilson Lima. O Wilson está mais forte, sai mais forte, até porque o Davi Almeida, nas últimas semanas, enfrentou uma série de problemas, alguns potencializados por ele próprio. Então, há toda essa dinâmica aí que a gente vai ter que ver como é que o Davi Almeida vai lidar com isso também. E também, em relação a essa coisa do protagonismo do grupo, o Davi Almeida tem demonstrado que não lida muito bem. Agora, ele vai precisar ser disciplinado, porque ele também precisa, agora, neste momento, a meu ver, desse apoio, dessa aliança do governador Wilson Lima.